Então, que esse livro, esse manual que nós temos, ele se renova. Porque como nós falamos ali na casa dos irmãos ali, essa semana, se não se renovasse a palavra de Deus, de tantos anos que já tem a Bíblia, né? Todos já teriam pregado tudo e não haveria nada de novo. Mas a cada pregação que a gente vê, o Senhor fala de uma maneira diferente. E glória a Deus por isso. Porque a palavra dele é viva e eficaz. Amém? Nesse Provérbios de número 24, nós podemos ver ali algumas coisas que nós podemos evitar na nossa vida. E quando eu falo nós, eu me incluo, lógico, porque a palavra ela nunca fala só com uma ou duas pessoas, mas ela fala com toda a igreja, né? Primeiramente com a pessoa que traz a palavra para a igreja. Então, irmãos, a gente pode ver ali algumas coisas que nós podemos nos esforçar um pouquinho mais para nós evitarmos na nossa vida. E como eu sempre faço, eu sempre acabo colocando em 4 ou 5 tópicos para que nós possamos entender um pouquinho melhor, né? E o que nós poderíamos evitar, né? Tem muitos problemas na nossa vida que a gente acha que não pode evitar, mas a gente não só pode, muitas vezes, como a nossa ação faz com que seja amenizada as situações na nossa vida. Ah, irmã Luciana, mas como é que você vai enfrentar um problema de saúde, né? Sem evitar essas coisas que eu vou citar aqui hoje. É simples. A palavra nos diz em tudo dai graças. Aleluia! Né? Passando pela luta, dando glória a Deus. Aleluia! Então, nesse Provérbios de número 24, a gente vai aprender um pouquinho mais de como evitar algumas coisas na nossa vida. Vamos ler o Provérbios do 24, né? Do 1 ao 8. Não tenhais inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as camas de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselhos. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria, na porta não abrirá a boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. Até aqui. Esse versículo 8 já nos diz quase tudo, né? Aquele que cuida de fazer o mal. Quem que cuida de fazer o mal? Aquele que busca intriga, irmãos. Como a gente pode muitas vezes evitar a confusão, né? A gente pode evitar. Como é que a gente pode evitar uma confusão, irmãos? Evitando sentimentos negativos, por exemplo. Se você vai, por exemplo, falar com alguém sobre alguma situação e tu já sai com 4 pedras na mão porque tu tá raivosa, certamente vai ter uma confusão ali, vai ter uma intriga. Agora, se tu for com o teu coração leve, tu orou ao Senhor e tu pediu graça para o Senhor, tu acha que vai ter muita confusão e muita intriga? As intrigas, muitas vezes, são causas de maus pensamentos, né? A gente fica pensando, maquinando coisas ruins. E a gente pode evitar isso. A gente precisa ser inteligentes e suficientemente sábios para saber administrar os nossos pensamentos maus. Muitas vezes a gente pensa algo de ruim que pode causar uma intriga, que pode causar uma confusão, né? Como eu falei.
Mas tu também pode orar ao mesmo tempo e pedir para o Senhor te dar graça. Senhor, tira isso do meu pensamento. Limpa isso da minha mente. Eu repreendo em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. E a gente tem autoridade do Espírito Santo para repreender essas coisas ruins. Muitas vezes a gente sonha com algo ruim. Não sei, talvez só um escape do cérebro. Ou é algo ruim mesmo. E a gente começa a clamar o nome do Senhor. Porque o Senhor tem poder sobre nossas vidas. Ele pode repreender todo o mal. Né? Então, pensamentos negativos, a inveja causa uma intriga, né? Causa confusão. E nós podemos perceber que se nós formos suficientemente inteligentes, nós evitamos esse tipo de armadilha. Porque, irmãos, isso é uma armadilha do diabo. Aonde ele vai te colocar? Numa zona confortável, num chão totalmente retinho que você conhece, ou muitas vezes ele vai proporcionar armadilhas para ti, num campo minado onde você não vai ter segurança ou talvez não vai ter totalmente confiança daquilo. O inimigo faz disso, né, Molita? Ele faz disso. Ele nos coloca armadilhas, ele nos coloca estratégias, coisas para nós podermos errarmos nas nossas fraquezas. Porque não é nas nossas, onde a gente é forte que o inimigo trabalha na nossa vida. Ele trabalha na nossa vida, nas nossas fraquezas. Não é onde a gente está forte. Ah, eu estou forte com a minha esposa, eu estou forte. Aí ele pega teu filho. É assim. Onde ele achar fraqueza, ele vai entrar. Ah, eu estou forte com a minha família está blindada. Ele vai mexer no teu emprego. Ele vai mexer, não sei, mas é assim, são estratégias que o inimigo usa, que o inimigo faz para mexer, para nos desestruturar e nos atingir. E porque daí, se acontece alguma coisa assim, tu perdeu o emprego, daí já começa a discussão dentro de casa, e daí já vira perder, entendeu? É intriga, confusão. É isso que o inimigo quer. É esse tipo de situação que nós, cristãos, podemos evitar nas nossas vidas. Aleluia, evitar intrigas. Vamos ler do versículo 9 ao 16, por gentileza. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, e os poderes retirar. Se disseres, eis que não sabemos, porventura, aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçará no mal. Até aqui. Nós vemos que esses versículos aqui falam de engano. De engano, de mentira, de coisas ocultas e que não acrescentam em nada na nossa vida. E nós podemos evitar muitas coisas desses enganos. Aleluia! Porque nós vivemos num mundo de mentira. Porque a palavra nos fala o quê? Que o mundo jaz no maligno. Isso é o que a palavra nos fala. E o que o maligno faz? Mente. Nós vivemos com tantas mentiras, com tantas promessas, com quantas coisas obscuras, né? Mas nós que somos cristãos também nós podemos lidar com essa obscuridade, com essas mentiras.
Nós podemos buscar a verdade. Nós podemos viver com pessoas que são verdadeiras aos nossos lados. A gente pode viver. A gente tem escolhas. Nós somos seres providos de escolha. Nós somos seres providos do livre-arbítrio. Tão famoso livre-arbítrio. E nós podemos escolher isso. E a palavra vai nos falando que nós precisamos de força para lutar. Força para lutar contra as mentiras, como falou ali no versículo 10, né? Aleluia. Que se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós precisamos dessa força. Nós precisamos da força para que nós possamos vencer esses enganos que a vida nos proporciona. Porque isso é o tempo todo, irmãos. A gente acha que não é assim, mas é assim. A gente sabe que é assim. As mentiras, elas estão tão arraigadas que tem até dito popular, né? Que diz assim, a mentira tem perna curta. Ou o diabo fez a panela e não conseguiu fazer a tampa. É porque ele não é perfeito. Ele não consegue fazer nada com perfeição. Aliás, ele não faz nada. Ele só veio para matar, roubar e destruir. É esse o intuito dele. Por enquanto. Até a volta do Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem, o Espírito Santo nos ajuda a nos conduzir para que nós não caiamos nesses enganos, nessas mentiras, nesses truques do inimigo. Evitar esse engano. E sabe quando nós conseguimos evitar esses enganos, a gente vive uma vida muito mais prazerosa, uma vida mais feliz. A gente consegue viver de bem com a vida. Aleluia. No versículo 17 em diante, nós vamos ler ali. Quando cair o teu inimigo, não se alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mau aos olhos e desvie dele a sua ira. O que quer dizer aqui, irmão? Tu fica feliz com a desgraça dos outros, mas o Senhor está te contemplando e vai que ele desvia a ira contra o ímpio e vai cair em ti. Não é? Aleluia. 19. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. O inimigo está condenado. Isso é dito na palavra. Ele está condenado. Ele foi jogado no inferno. Ele escolheu não estar no time vencedor, que é o de Cristo. Ele está condenado. E a palavra nos fala aqui que a lâmpada dos ímpios se apagará. Qual é a promessa que nós temos do Senhor Jesus para as nossas vidas? Que nós teremos um reino eterno. Aleluia! E que não haverá sol, porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos iluminará. O que está falando que a lâmpada dos ímpios se apagará? Eles não terão luz. A luz que nós teremos, eles não terão. Aleluia. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudança, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína deles. Quem a conhecerá? Aqui nós estamos falando de vingança. Que nós podemos evitar a vingança. Que nós podemos, e não só podemos, mas devemos. Porque lá em Romanos fala em retribuir todo tipo de mal com o mal, né? Que isso que a gente não pode fazer. A gente tem que retribuir o mal com o bem.
E como é difícil isso? Não é fácil. Fácil é falar. Mas para o cristão, acaba sendo uma necessidade. Muitos vão te ofender, muitos vão fazer algo para te decepcionar. Mas não leve em conta. Olhe somente ao Senhor. Porque o Senhor é o que limpa a nossa mente, é o que limpa o nosso coração, é o que tira toda a mágoa sobre nossas vidas. É Ele que faz isso. Nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos fazer isso. Mas o Senhor, Ele parece ser especialista nisso. Em limpar a nossa mente, em limpar o nosso coração, em fazer uma faxina geral. E ainda, além disso, transformar as nossas vidas. Ele consegue fazer isso. Então, muitas vezes a gente pensa, mas tal pessoa fez uma coisa para mim, tomara que... Não, tomara que ela vá bem. Pode até... A primeira coisa que a gente viu ali, né? Pensamento mal, intrigas, né? Pensamento mal. Ai, tomara que Deus abençoe ele para ele nunca mais me incomodar. Né? Tomara que ele vá bem. Tomara que ele arrume um emprego melhor. Tomara que ele se mude de casa. Que Deus abençoe a vida dele. Que Deus faça o melhor para ele. Porque Deus diz assim que nós temos que amar a todos, né? Mas Deus não diz assim que nós temos que andar grudado com todo mundo. Em que então que Deus abençoe ele longe de mim. Né? Porque se ele é meu inimigo, eu não preciso desejar o mal dele. Eu preciso desejar o bem dele. Para que ele vá bem e que Deus abençoe ainda mais a vida dele. E para que as pessoas possam ver a nossa vida a diferença. A diferença de nós retribuir o mal com o bem. Aleluia. E evitar a vingança. É isso. É retribuir algo ruim em algo bom. Fazer a transformação. A transformação que Deus um dia alcançou eu e você. Aleluia. Porque um dia nós não tínhamos a noção que Cristo era tão maravilhoso assim. Um dia nós não conhecíamos esse Cristo lindo e maravilhoso que nós conhecemos. A qual hoje nós podemos nos colocar de joelhos e sentir a presença deles. Aleluia. A qual nós não conhecíamos que numa simples oração nós podíamos nos encher do Espírito Santo, aleluia, e ficar falando em línguas e sentir um preenchimento tão grande na nossa alma. E glória a Deus por isso. Porque Ele faz essa limpeza. Ele preenche as nossas vidas. Ele faz. Aleluia. Que Deus nos ajude para que nós possamos evitar todo sentimento de vingança, todo desejo que possa ter porventura próximo das nossas mentes, em relação à vingança. Porque como a palavra nos fala, a lâmpada do ímpio apagará, mas a nossa vai ter acesa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler então do 23 em diante. Então estes são os provérbios dos sábios. Ter respeito à pessoa no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo é, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios e que responde com as palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, então edifica a tua casa. Aleluia. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Até aqui. Evitar a injustiça. Como é difícil, né? Como é difícil evitar a injustiça. Muitas vezes a gente é tão injustiçado.
com algumas coisas, né? A gente sofre tantas injustiças. E o que é injustiça? É tudo aquilo que não é correto. Porque a gente vive num mundo que o mundo é do maligno. E a gente sofre muitas injustiças. A gente sofre. Quão injusto é, né? Para uma pessoa trabalhar a vida toda, né? E às vezes não ter nem o que comer, como a irmã Rita falou. Não ser alcançada pela misericórdia dos outros seres humanos. Que triste isso, né? Quanta injustiça que a gente vive, né? A gente vive num mundo tão corrupto. Nosso país é recorde em corrupção. É triste. Como é triste isso, né? Trapaça. A gente é tão acostumado a ouvir tantas notícias de trapaça, de injustiça, de roubalheira, corrupção. Mania sempre de dizer, a gente consegue dar um jeitinho. E qual é o jeitinho da injustiça? Mas o Senhor, Ele é justo. E nós cremos nesse reino justo que Ele nos fala. Como evitar a injustiça, irmãos? Irmãos, é um leão por dia. É um leão por dia. Nós enfrentamos um leão por dia. Não é fácil nós vivermos no mundo em que vivemos. Na sociedade, com as pessoas maliciosas, querendo vingança, querendo intrigas, contendas, lançando mentiras. É difícil, é muito difícil nós vivermos nesse mundo que nós vivemos. Mas nós temos uma promessa e nós vivemos embaixo dessa promessa. Que o Senhor foi preparar lugar para nós um dia morar com Ele. Tem promessa mais linda que essa. Tem dias que está difícil, irmãos. Tem dias que é bem difícil. Para mim, pelo menos. E daí eu fico pensando, Senhor, por que tu não volta hoje? Às vezes eu penso isso. Certa vez, eu estava saindo do mercado, eu estava indo para o estacionamento do meu carro e chegou um homem de uma igreja, nem lembro qual era a denominação dele. E ele disse, eu posso deixar um papelzinho para a senhora, porque a vinda de Cristo é breve. Ele disse, pode sim, e eu anseio pela vinda do Senhor. E ele quase chorou. Ele quase chorou naquela oportunidade. Porque ele disse assim, ninguém fala dessa forma que a senhora falou. Porque a gente sabe aonde aperta o nosso sapato. A gente sabe que tem dias que está doendo o nosso corpo. Às vezes está doendo a nossa alma, o nosso coração. Às vezes a gente está cansada do trabalho ou de mágoas que as pessoas fazem para nós. Palavras duras, né, meu amigo? Mas o Senhor fez uma promessa e a gente vive debaixo dessa promessa. Que um dia Ele vai vir buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Aleluia. E é por isso que a gente pode evitar as injustiças, sim. Porque a gente pode evitar as intrigas, a gente pode evitar as confusões, a gente pode evitar as mentiras, a gente não precisa estar no meio das mentiras. A gente pode deixar as pessoas fazerem as intrigas, as contendas, as mentiras que eles quiserem. A gente não precisa querer ter a vingança contra o outro. A gente pode deixar que Deus trata. Deixa que Deus trata. A gente não precisa ficar desejando algo de ruim para o Senhor, para outra pessoa, porque o Senhor trata. Entrega na mão do Senhor. Certa oportunidade eu estava trabalhando e eu não podia sair do meu trabalho. E tinha muita gente para me atender. E tinha uma colega que queria me prejudicar e ela queria me entregar para o meu chefe. E foi. E ela chegou muito irada naquela manhã e ela disse que ela ia trocar meu horário de trabalho. Eu disse, não, tu não vai trocar. E ela disse, não, eu vou porque hoje eu vou. E daí eu comecei a atender aquele pessoal e ela começou a ir voltar para ver na sala do meu chefe que horário que ele chegava. E eu só virei para trás assim e orei rapidamente e disse, Senhor,
está nas tuas mãos. Tu sabe que eu não posso levantar daqui hoje porque eu tenho que atender esse pessoal. Mas está nas tuas mãos. Vai na frente dela e peleja por mim. Ela passou o dia em função de querer trocar meu horário. Não conseguiu. E a hora que eu virei e orei, eu virei a minha cadeira para o canto assim e orei. E pedi, Senhor, vai na frente. E eu derramei lágrimas para o Senhor. Voltei a atender secando os olhos. E o Senhor foi pelejar por mim. Glória a Deus. Porque a gente vive num mundo de injustiça. Mas quem peleja por nós, ele é vencedor sempre. Ele sempre vence. Não tem batalha perdida para o Senhor. Aleluia. Outra recomendação do Provérbios. Vamos lá no versículo 30. Estamos terminando. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que todo estava cheio de cardos e a sua superfície coberta de urtigas e a sua parede de pedras estava derribada. E o que tendo eu visto, o considerei, e vendo, recebi instrução. Um pouco de sono adormecendo, um pouco encruzado as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Amém? Amém. Aqui nós falamos de evitar a preguiça. E como a gente já ouviu falar em preguiça, né? Como a gente já ouviu falar em todos os provérbios que a gente já pregou aqui, que a gente já falou, já ensinou, como a gente já ouviu falar da preguiça, né? É um dos cânceres, das linhas que mais é falada nos provérbios, né? Sobre a preguiça, sobre evitar ter preguiça. Porque o que a preguiça traz? Quais as consequências? Pobreza, muitos problemas, tempo perdido, né? São algumas das consequências que a preguiça traz. E daí, Luciana, pobreza? Nós somos pobres. Nós não temos. Ninguém aqui tem poder aquisitivo a derramar, né? Mas eu não estou falando dessa pobreza. No Provérbios 22 eu falei de riqueza. E qual riqueza que eu falei? Da riqueza espiritual. Porque quem é preguiçoso não busca a riqueza que o Senhor pode dar, que é a riqueza espiritual. Não busca a sabedoria do Senhor. Não quer saber. Quem é preguiçoso e ponto. Simples assim. Né? E eu não estou dizendo assim, porque quem é preguiçoso não trabalha. Não. Irmãos, não, eu não trabalho. Não é isso que eu estou falando. Quem está em casa, quem é do lar, trabalha o dia inteiro. Não pode trabalhar nunca. Está lavando roupa, está estendendo roupa, está limpando a casa, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Está o tempo todo trabalhando. Eu estou falando preguiçoso. Daquele que não tem vontade de levantar para fazer absolutamente nada. Nem buscar o Senhor, nem buscar a sabedoria do Senhor. Não tem vontade, não quer fazer. E é pobre. É pobre. A palavra diz que é pobre. E eu reitero, é pobre. Está na palavra. É só ler. Aleluia. Não é pobreza de dinheiro, irmãos. É pobreza espiritual. Nós precisamos buscar as riquezas dos céus. Buscai o reino dos céus e as demais coisas todas vos serão acrescentadas. Assim a palavra nos fala. E a palavra ela é fiel. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aleluia. E nós podemos evitar. Nós podemos evitar. Não estou falando de um dia preguiçoso. Todo mundo tem o dia da preguiça, o domingo que dorme. Eu estou falando da preguiça contínua, impregnada na pessoa. Aleluia.
Esse Provérbios de número 24 é mais um ensinamento de sabedoria. É mais um agregado para as nossas vidas de como evitar algumas coisas. De como evitar as intrigas, de como evitar os enganos, de como evitar a vingança, de como evitar a injustiça, a preguiça. São males que estão neste mundo, que infelizmente estão junto conosco, porque nós ainda estamos neste mundo. Mas nós precisamos buscar um pouquinho mais do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a palavra nos fala assim, que tudo me é lícito. A irmã sempre veio aqui só xingar hoje, só dizer assim, que é para nós evitar isso, aquilo, aquele outro, e não. Eu não. O capítulo 24 de Provérbios vem nos dar orientações. E a palavra nos fala lá em Coríntios 6, diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito. Eu posso fazer tudo isso daqui que eu acabei de ler, do capítulo 24. Posso. Sim. Mas me convém? Vai me agregar como cristã? Não. Aleluia. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que cada dia mais nós possamos estar mais sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à vontade do Senhor, para buscar um pouquinho mais da parte de Deus. Amém? Eram essas as minhas palavras nessa noite. Vou passar para o pastor Carlos e agradeço a todos, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, né? Vamos aprender bastante com o livro de Provérbios, né? Umas orientações de vida, né? Orientações para a nossa alma, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus e fica pensando, né? Meditando na palavra, né? E tem coisas que são difíceis, né, de nós cumprir, né? A palavra diz no versículo 17, né? Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije teu coração, né? Então, muitas vezes, claro que como cristão, nós não devemos nos alegrar, né? A própria palavra diz lá em Mateus capítulo 6, fala, né? Não pagues, né, o mal com... mas sim pague o bem com o mal, né? O mal com o bem, na verdade, né? Nós não podemos, né? Quando o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer, né? Mas o ser humano, nós somos vingativos, né? Eu estava falando, não, nós somos vingativos. Quando nós vemos o nosso inimigo, ouve bem feito, né? Agora sim, né? Agora ele se lascou, né? E o Salomão fala aqui que para que o Senhor não veja o teu mal, né? E os desvia a ira, imagina, Deus desviar a ira daquele privado, né? Para nós, né? Se alegremos, né? Imagine coisa dessa. Eu me lembro muito de uma passagem que é na Bíblia, né? Quando o rei Ezequias, né? Quando o rei Ezequias estava doente, né? Aí, em 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias está doente, Deus manda o profeta Isaías lá, na casa do rei Ezequias, né? E a família de Isaías não era muito de acordo. Imagina, né? Porque o rei Ezequias havia mandado matar a família, né? Porque o profeta Isaías pertencia à corte, né?
foi criado entre a corte do rei, e a família era uma família renomada, né? E haviam sido mortos. E aí Deus manda ele lá. Vai lá, Isaías, e diz pro Ezequias que ele se prepare que ele vai morrer, né? Que a doença dele é para a morte, né? Imagina, né? Deus mandar lá na casa do teu inimigo, eu creio que deve ter dado 3 pulinhos lá, sem ter dito do Senhor. Certamente tu vai morrer, né? Te prepara, né? Prepara a tua casa que tu vai morrer. Não tem, para ti não tem mais agora, né? E a palavra diz que o Ezequias se vira, tá na cama, né? Se vira para a parede, chora e diz: Senhor, lembra-te de mim quando eu estive fiel, né, na tua presença, né? E a palavra diz que o profeta daí já está saindo no pátio, já está indo para o portão para ir embora, né? E aí Deus diz: volta e vai lá, fala para o meu servo, né, Ezequias, que eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. Aleluia. Então tem coisas que, né, só o nosso Deus, né, ele é soberano, né? Soberano, né? Glória a Deus, quando a gente pode, eu digo, quando a gente pode olhar para aqueles que nos fazem mal e não ter raiva, já é uma grande coisa, né? O cara me prejudicou, mas ele não me perturba, é sinal que você perdoa. Está tudo perdoado, não tem mais nada entre você e aquela pessoa, amém? Glória a Deus, meus queridos. Sábado nós temos o culto dos jovens, né? Vamos estar aqui os jovens. Convidamos toda a igreja para estar juntamente, né? Cooperando aí com os jovens. Domingo nós temos o nosso culto de evangelismo, né? Não? Né? Culto de evangelismo. Vai estar conosco o irmão Jonathan César, né? Jonathan César, ali da Igreja Peniel, vai estar conosco, tendo uma palavra e vai ser bênção para Deus. Sábado, os jovens vão trazer pregadora também, né? Obviamente, né? Você canta, prega, tem que cantar, pregar, profetizar, tem que ser completo, né? Amém? Então, convidamos para que você possa estar conosco. Coloca a tua mão no coração, amém? Com o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? cada crente, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Estamos pedidos em nome de Jesus. Até sábado. Obrigado.